Bem-vindo novamente ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar uma convidada que tem mais de uma década de proteção às mulheres, às pessoas que foram, de certa forma, diretamente violentadas, machucadas. O nome dela é a doutora Silvia Feldes. Doutora, uma satisfação a senhora estar aqui no nosso programa. E eu começo primeiro fazendo uma pergunta assim. Todo esse tempo que a senhora está na frente dessas mulheres assim que foram judiadas, né? Como é que a senhora vê hoje a agressão da mulher e como é que a senhora vê assim o Alto Taquari frente a essa situação que dia a dia, e eu percebo que a gente trabalha no meio, dia a dia existem mulheres que são aviltadas, são torturadas, judiadas. Como é que a senhora está vendo hoje toda essa circunstância? Eu agradeço a presença, né? Fico muito feliz, honrada de estar aqui hoje falando do meu trabalho, junto com uma equipe maravilhosa que tem lá na Casa de Passagem, essa luta contra a violência contra a mulher por muitos anos, né? A casa tem 15 anos, eu trabalho 11 anos, 8 anos sou presidente do abrigo, então a gente tem muita coisa para falar sobre a violência contra a mulher. Quando eu iniciei na Casa de Passagem, é uma coisa que a gente sempre discute, assim. Sempre existiu muito caso de violência contra a mulher no Vale do Taquari. Mas antes da Lei Maria da Penha, eram poucas mulheres que chegavam a nós. Mesmo que elas chegassem até a delegacia, fazer boletim de ocorrência e o abrigamento, essas mulheres permaneciam muito tempo em abrigos. Porque antes não tinha a Lei Maria da Penha, não tinha as medidas protetivas, não tinha como tirar o agressor de casa. Então nós tínhamos assim, um público que permanecia de 3, 4 meses dentro de um abrigo e o agressor ficava em casa. E elas tinham que sair de casa para se proteger da violência e permanecer no abrigo com os seus filhos, né? Hoje, o que a gente vê? Um avanço em relação a isso. Porque desde o surgimento da Lei Maria da Penha, os boletins de ocorrência foram aumentados, foi crescendo a busca de acabar com essa violência contra a mulher. Porque elas viram que existia uma lei que protegia elas. Então, o número começou a crescer da busca dos boletins de ocorrência. E, com isso, nós também tivemos o maior número de abrigamento, mas com um retrato diferente do que era antes da lei, né? Hoje, o que nós temos assim? Uma mulher que sofre violência contra a mulher, faz o boletim de ocorrência, vai até a Casa de Passagem, o máximo 24 horas, ela retorna para sua casa, com a chave da sua casa, o agressor já está fora da residência com uma medida protetiva para se proteger. Então, hoje, assim, eu vejo aqui no Vale do Taquari, e até porque a gente participa de muito curso, agora a gente participou do curso da Patrulha Maria da Penha, que a gente veio bastante palestrante até de Porto Alegre, e a gente viu assim, ó, que ela é eficaz, é uma lei eficaz. Então, assim, e principalmente aqui no nosso Vale, a mulher ela é abrigada, mas logo ela retorna para casa, volta com seus filhos já começam a frequentar a escola, ela começa a frequentar de novo o trabalho dela, e assim, momento rápido, de 24, mas assim, ó, raramente 48 horas. Então, assim, o nosso público aumentou. Por quê? A gente sempre tem que pensar o positivo. Oba, que aumentou. A mulher está vindo buscar seus direitos, ela está vendo que tem uma lei que protege, que mesmo ela indo para um abrigo, ela não pensa como ela pensava antes, né? Antes ela pensava, meu Deus, vou permanecer quanto tempo lá, vou perder meu trabalho, as crianças vão perder a escola. Não, hoje não. Hoje ela tem um período muito pequeno dentro do abrigamento. Muito pequeno. E com isso nós temos um número muito alto de abrigamentos na Casa de Passagem. Isso é válido assim, ó. Violência contra a mulher sempre existiu. Só que hoje eu acho que tem hoje não tem que ter certeza. Os dados dizem uma elevação maior, porque ela vem à busca para uma solução. Doutora, uma coisa que a pergunta que eu faço é até baseada na sua experiência de mais de uma década, e a senhora também atua muito na área da questão de direito de família, inclusive é especialista. E percebo eu, né, que a Casa de Passagem, até então, eu tive clientes, vítimas, e eu como assistente de acusação, e outros colegas, que tinham um certo preconceito da Casa de Passagem. Tá? E na verdade, a Casa de Passagem, o nome já diz, o próprio nome, estão de passagem para algo melhor, ou pelo menos eu entendo, não é uma solução, mas é um meio para
para a mulher aguardar pelo menos segura. Eu queria que a senhora dissesse para os nossos telespectadores o que é a casa de passagem hoje. Eu vejo dos dois focos, tanto na senhora como milita, como advogada, na família, mas também conjugada a importância da sua experiência. O que ela é? Desde o aspecto físico, né? Desde o aspecto assim, psíquico que ela representa e o aspecto político para a mulher. Porque eu entendo que a casa de passagem, ela não é a solução, mas ela é um lenitivo, ela digamos assim, é um oásis de ajuda para aquela mulher que foi agredida ou torturada. Mas eu queria que desse a senhora, com a sua experiência, o que pode ser a casa de passagem? Então tá, vamos começar assim, bem didático. Foi bem longa a pergunta, né? Não, mas é uma pergunta interessante. O que é a casa de passagem? Então, assim, é uma casa que abriga mulheres vítimas de violência doméstica com os seus filhos, tá? Ela é uma casa num lugar sigiloso, até para o agressor não ter contato. Essa casa tem uma zeladora 24 horas que permanece lá, que ela mora no abrigo, tá? Ela que faz o acolhimento dessa mulher, porque violência contra a mulher pode acontecer de manhã, de tarde, de noite, não tem hora, né? Não tem dia. E ela faz esse acolhimento. No momento que ela faz esse acolhimento, essa mulher vem frágil, autoestima baixa, como a gente comentou antes, sem nada. Às vezes ela tem que sair correndo dentro de casa, só carregando os filhos. E em muitos casos, nem os filhos. Porque o agressor gosta de permanecer com os filhos, achando que ela vai ficar. E ela tem que sair correndo. E depois, através do conselho tutelar, a gente consegue buscar essas crianças. Ali ela faz um acolhimento. Então, nós temos uma assistente social que faz um atendimento com ela, toda uma triagem, né? Se ela trabalha, se ela tem um familiar que possa ajudar ela. Depois, um acompanhamento psicológico e um acompanhamento jurídico. Por que esse acompanhamento jurídico? Porque dentro desse jurídico, o que é a maioria delas? Chega lá, acha que por ela sair de casa, ela perde os direitos dela, que ela não tem direito mais à guarda dos filhos, que ele vai tirar tudo que é dela. Então, a gente faz toda essa assessoria jurídica. Quando ela sai dali, ela já vai com todo esse preparo, né? A gente tem um trabalho de mestrado da delegada fundadora da casa, que é a delegada Elizabeth, que ela fez um trabalho assim, pós-casa de passagem. Então, ela fez assim, todos os casos de mulheres que passaram por nós e ela foi em municípios que não tem convênio com a casa, de mulheres que não passaram por nós, mas que sofreram violência e que tem o registro. Foi constatado que as mulheres que fizeram todo esse trabalho de abrigamento, de assessoria assistente social, psicóloga, jurídica, e ela sai preparada para uma vida nova, ela teve uma reincidência de 2% só. E aquelas mulheres que simplesmente fizeram o boletim de ocorrência, foram para um familiar para se proteger e depois voltaram, a maioria voltou para o agressor. Se eu não me engano, 98% voltou para o agressor e voltou a rescindir a violência contra a mulher. Então, assim, a mulher, quando ela sofre violência, é necessário, às vezes, parar para alguém poder fazer todo esse trabalho com ela e ficar esse período, às vezes, afastada do agressor, para ver até que ponto é válido ela voltar para essa família. A gente sempre diz, o nosso objetivo não é fazer um divórcio, o nosso objetivo não é acabar com aquela família, mas sim, às vezes, voltar para aquele agressor, mas uma família sadia. Esse é o nosso objetivo. Que ela volte, que a gente possa saber o que está acontecendo com esse agressor. Só que nós, como caso de passagem, a gente não pode fazer o trabalho com o agressor, né? Até agora existe, a gente está tentando montar, junto com a Delegacia da Mulher, Poder Judiciário, de fazer o trabalho com o agressor, porque a Lei Maria da Penha prevê isso, né? Encaminhar, talvez, se é um usuário de droga, né, para um CAPS, ou um usuário de álcool para o CAPS, ou às vezes até um tratamento, às vezes até psiquiátrico, né? E a gente poder fazer esse trabalho para eles voltar a ter uma família sadia, né? E romper esse ciclo de violência. Essa estatística é muito interessante, né? Porque, Sim. Veja bem, o que eu percebi nisso aí é que existe um trabalho eficaz, e esse trabalho eficaz dá-se a nível de um conhecimento dela como pessoa e vejo eu os seus direitos que tem em razão de
afastar o mal dela, porque as outras, de 98%, elas não tinham essa consciência. Isso. Então, vamos entender assim, uma mulher que vem agredida, ela tem o conhecimento dos seus direitos lá na própria casa de passagem. Sim. Posso dizer assim? Pode. Né? Direitos que até então, eu acho que ou por falta de conhecimento, ou pela própria ciclo da vida doméstica não permitia. E isso vocês fazem todos esse... Sim, esse trabalho ali. A gente faz assim, fizemos todo esse acompanhamento. A gente às vezes não consegue fazer quando a mulher chega, por exemplo, numa sexta de noite e a medida protetiva sai no sábado. Aí assim, aconteceu já isso. Dela fazer um boletim de ocorrência na sexta-feira de noite, no plantão da delegacia, encaminhado para o Poder Judiciário, e o oficial de justiça chega às 6 horas da tarde já com a medida e ela volta para casa. Porque daí um final de semana é complicado para nós, né? Claro. Mas assim mesmo, ela tem todo aquele acolhimento naquele primeiro momento, assim. Mas daí a gente encaminha a Delegacia da Mulher está encaminhando para o CREAS, que é um centro onde hoje está fazendo um trabalho em relação à violência contra a mulher, onde tem a psicóloga e a assistente social lá. Até a assistente social que trabalha, ela é a que trabalha conosco na Casa de Passagem. A Casa de Passagem, eu me lembro que não vou dizer, eu sei até onde fica, sim, não pode ser uma questão de segurança até para as meninas e senhoras que estão lá nessa questão de proteção. Mas é só uma Casa de Passagem que tem no Alto Taquari, né? Sim. A Casa de Passagem é uma só, né? Então ela é uma casa regional, né? É a única casa regional no estado, é a nossa. E a gente serve como modelo, porque já houve vários municípios que vieram nos visitar para criar uma casa de passagem, né? Então depois tem a Viva Maria em Porto Alegre, uma em Pelotas e outra em Santa Maria. Hoje existe um projeto até, né? Porque agora a violência contra a mulher está em moda, então existe um projeto até da Dilma em criar mais casas-abrigos no estado, em todo o Brasil, né? Vai ter verba das políticas públicas para as mulheres. Mas, às vezes, assim, é que nem a gente sempre diz aqui no nosso vale, né? Nós somos entre 13 municípios que têm convênio, né? Das prefeituras que têm convênio com a casa, sendo que é uma região enorme, né? Vale do Taquari é uma região enorme. E quando a gente dá palestra, a gente sempre diz para os prefeitos que, às vezes, é válido eles fazer um convênio conosco, né, que sai menos custo para uma prefeitura do que eles criar uma casa-abrigo. Com certeza. Né? Com certeza, né? Então a gente sempre tenta dizer isso. E o valor é tão assim, a gente pede uma quantia pequena, é um seguro de vida, né? E que eles têm sempre ali a casa à disposição deles. Agora, se é no Alto Taquari só tem uma casa de passagem e são poucas prefeituras que ajudam isso aí, quais são as prefeituras que ajudam isso aí? Sim, não, a gente tem até o prazer de dizer isso. Porque nós temos que dizer isso aí que ajuda, eu mesmo. Mas então é Lajeado, né, Cruzeiro do Sul, Estrela, deixa eu me lembrar, Estrela, Cruzeiro, Lajeado, Teutônia, Nova Brécia. Tanto que a gente sempre dá a Nova Brécia como exemplo. Nova Brécia, a gente nunca recebeu uma mulher de lá, mas eles têm convênio desde que a casa foi fundada. Mas eles têm, porque lá ele sempre disse que se a gente precisar, a gente tem. Está à disposição. Encantado, Arroio do Meio, Marques de Souza, eu acho que foi todas que eu falei. Quantas nós contamos? Deu 7 ou 8. 8. Deixa eu ver, Teutônia. Santa Clara não fez mais, não renovou. Westfália. Pô, é bastante. Sim, tem. E dentro dessas pessoas que elas fazem uma contribuição fixa, né? Sim. Agora, vamos dizer que um empresário queira fazer uma contribuição, porque eu percebo que geralmente essas instituições de ajuda, né, sempre falta coisa. Sempre falta alguma coisa, né? E eu vou ser até meio estranho dizer que às vezes falta, não vou dizer que falta papel, mas já vi certas instituições que falta até papel. Não é o caso de vocês, que eu sei que vocês são muito bem organizados, sim, né? Sim. Mas o que está faltando aí na Casa de Passagem? Assim, que tu pode dizer, olha, isso poderia ser ajudado por uma forma bem eficaz. O que estaria ajudando para, de repente, uma pessoa ver e de repente até dispõe